Seja bem-vindo à SR Consultoria e vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar do item 8.3, 8.4 e 7.5, que vai tratar sobre a gestão da documentação, gestão e controle dos documentos e dos registros do sistema de gestão. A gente vai aproveitar então para falar do 7.5, que é específico de registros técnicos. Vamos lá então. Está falando sobre o sistema de gestão. O requisito 3, ele começa falando sobre os documentos do sistema de gestão. Então ele vai especificar ali quais são os documentos e que essa documentação, toda a documentação, qual documentação? Documentação referente ao escopo de acreditação, aquelas atividades que o laboratório se propôs, a cumprir com esse referencial normativo da 17025 e a acreditar junto ao CGE-Primetro. Então, esse escopo acreditado, toda a documentação que está envolvida nesses processos, tanto documentos como registros, e a gente já vai falar aqui o que pode ser documentação, o que pode ser registro, qual é o tipo de documentação envolvida, ela deve estar vinculada ao sistema de gestão do laboratório. E deve ser, então, controlada, deve ser gerida de uma forma ordenada, sistemática, e a gente já falou disso no item anterior, no 8.2. Mais uma consideração que a norma coloca é que tanto os registros internos quanto os registros externos da organização devem ser controlados. E aí eu já comentei também lá no item 8.2 o que seriam esses registros internos e registros externos. E agora que a gente vai discutir um pouquinho quais esses tipos de documentos. Tem um conceito para a gente tratar documentação dentro da disciplina de gestão da qualidade, que faz a organização de forma sistêmica desses documentos. E eu também não vou poder entrar aqui nesses méritos, de discutir esse conceito, mas existe uma hierarquia correta para você ordenar essa documentação. Eu acredito que eu tenha falado disso também no item 5, se não falha a memória, porque a gente falou de estrutura de documentos lá também de sistema de gestão. Se tiverem alguma dúvida, por favor, voltem lá no vídeo que trata do item 5, estruturas, e deem uma olhadinha quando eu falei de estrutura de documentação. Acho que tem um vídeo específico sobre isso. Bem, a documentação ela vem desde as políticas estabelecidas para a empresa, que tem a ver a questão estratégica maior ali de como a empresa se organiza, e a gente já viu que o laboratório precisa ter uma política estabelecida para ele, mesmo que a organização tenha a sua política geral, ele deve adequar a sua política de gestão em relação a esse referencial normativo e também, é claro, a política maior e a que ele está vinculado dessa organização, ok? Depois vem nessa hierarquia os manuais de gestão ou de operação, como o manual de gestão do próprio laboratório, o manual de gestão de um equipamento, o manual de gestão operacional do setor de produção, digamos assim, que vai estar linkado ali ao manual do laboratório de gestão de alguma forma, por exemplo, um laboratório industrial de controle de qualidade ou de desempenho de produtos, ele vai, ou de testagem, pelo menos de produto, ele vai ter ali, de repente, algum link com esse manual, então esse manual também precisará fazer parte do seu controle, porque quando altera lá esse documento, essa forma, esse esquema de produção, de repente, vai mudar também o esquema de amostragem, que ele vai ter que retirar. Ou quando entra algum produto novo para o escopo, que também já está acreditado, que é similar, ele também vai precisar saber dessa alteração, que está entrando um novo produto para ele amostrar e ensaiar. Então, esse manual também vai estar envolvido ali no interesse do escopo de acreditação do laboratório. Aqui eu estou colocando de forma bem geral esse exemplo, mas ele é bem plausível. Então, essa documentação, ela deve sim ser controlada também. É uma documentação externa ao laboratório, mas interna à própria organização, Seria um caso aqui dentro de documentação interna específico, Então, por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui que eu acho bem bacana para vocês. E aí também as instruções, os procedimentos de realização dos ensaios, ou de compra, ou de gestão dos dados e informação, que o item 7.11 fala, o próprio procedimento de gestão de documentos, que a gente já vai falar que vai precisar, ou seja, a gente já falou em 8.2 que precisa de uma sistemática estabelecida, elaborada, aprovada, de como vai, então, fazer essa gerência dessa documentação. Planos, como, por exemplo, o plano de auditoria, de uma auditoria, o programa de auditoria, que é uma programação anual, ou semestral, ou bianual, conforme a organização estabelecer. Toda a documentação que envolve, que documenta, que sistematiza como é a realização de processos e também que coleta informações, evidências de realização desses processos, os dados que a gente tratou lá em 7.11, os dados em geral estão vinculados a registros de informações, são as evidências que são coletadas desse processo. Então, tudo isso é considerado documentação
que deve ser vinculado ao sistema de gestão de acordo com esse referencial normativo. Vamos só colocar aqui também um pouco de exemplo de registros, né? O que seriam esses registros? A coleta de amostras, né? A folha de dados que vai anotar, ou se é uma planilha, né? Que é no Excel, por exemplo. Qualquer dado, seja digital, né? Arquivo digital, manuscrito, e a gente já viu como podem ser esses dados lá em 7.11, né? Formas que você pode registrar. Então, não tem problema, pode ser qualquer forma, né? Mas ele é um dado, ele é um registro e ele é uma evidência de realização daquele processo. Então, ele deve ser controlado também, ele deve ser gerenciado, né? Então, realização de ensaios ou calibrações, né? Documentação de pessoal, por exemplo, um registro de treinamento, um curso, né, que, por exemplo, o curso de treinamento da 17025, que é necessário ter, né, por exemplo, técnico de ensaio, né, ele deve ter conhecimento, né, dos requisitos 7.2, né, ou dos requisitos técnicos em geral, desse referencial normativo. Então, vai ter que ter um registro de treinamento. Esse registro de treinamento precisa ser controlado. Registro de condições ambientais, planilhas de cálculo e validações, treinamentos, esquemas, né, esquema de amostragem, esquema de colocação da amostra ou do item de ensaio, por exemplo, numa máquina de ensaio. Então, tudo isso, gente, é considerada documentação do sistema de gestão e precisa ser, sim, gerenciado e controlado. E agora a gente vai ver como é que é, né, o que quer dizer, o que a norma leva em consideração como gerenciar essa documentação toda. Vou colocar aqui para vocês que a norma considera é com relação à gestão de aprovação desse documento. O que seria a gestão da aprovação? Então, nos documentos que ela pede uma sistemática, né, documentada, então, em geral, o pessoal, né, realiza documentos escritos. Então, a norma traz alguns requisitos que são mandatórios, que se tem um procedimento escrito, né, e aprovado, mas na maioria deles não se pede escrito. No entanto, se pede uma documentação que seja pré-aprovada, analisada e pré-aprovada. Ou, desculpa, uma sistemática pré-aprovada. Então, nestes casos, quando vai ter, por exemplo, a elaboração de uma documentação, essa documentação, ela, então, primeiramente, deve ser elaborada por uma pessoa competente para essa, né, para a escrita desse documento, que entende o que está fazendo, sobre o processo que vai ser escrito, né? Depois, que ela seja analisada criticamente, também por funções pertinentes. Também, a cada alteração que precise haver nesse documento, ela também precisa de uma análise crítica, e essa análise crítica precisa ser evidenciada. E depois também a aprovação dessa documentação, tá? De forma evidenciada. Então, mesmo que não tenha uma documentação escrita, essa aprovação dessa sistemática que vai ser utilizada para a realização daquele processo, ela deve ser documentada. Também com relação à identificação. Então, todos esses documentos, né, tanto registros como procedimentos, qualquer tipo de documento, ele deve ter uma identificação e essa identificação ele deve ser unívoca, ou seja, não pode ser redundante com nenhum outro, não pode causar nenhuma situação ali que cause ali um uso, né, não intencional de uma documentação, sendo que não é aquela e a outra. E também com relação às versões, tá? Então, ela deve ter ali uma codificação da versão atual, né? Versão, revisão, como a organização, o laboratório quiser chamar. E também com relação a documentos obsoletos. Deve-se ter uma sistemática, uma política de como que vai tratar documentos obsoletos. Eu vou descartar, eu vou armazenar por um tempo, tem que identificar, porque se não identifica, aí há um grande risco de uso não intencional, né, de um documento obsoleto, sendo que já tem uma versão mais atualizada. Com relação também ao acesso, né, então deve sempre estar disponível aos usuários. A 1725 ela trata muito disso, de sempre as instruções, principalmente a documentação operacional, de sempre estar a informação atualizada e disponível para os envolvidos, as pessoas que vão ser usuárias daquela informação para realizar as suas atividades. Controlar, né, essa distribuição, se necessária, né? E aqui, de novo, a gente coloca aqui uma recomendação com relação a cópias obsoletas. Cuidado com as cópias obsoletas, né? Se você não controla a distribuição, aquela pessoa lá, aquela unidade que teve acesso à cópia, a primeira versão, ela então vai ficar com aquela cópia. E aí vem uma nova versão, ela precisa então ser comunicada, né? E aquela versão obsoleta você tem que ter certeza, né, que não vai ser utilizada. Então, esse responsável pela gestão de documentos do laboratório precisa levar em consideração todas essas questões. Essa pessoa, essa posição que vai realizar o controle e a gestão desses documentos também, ela deve ser uma pessoa autorizada, com relação, né, com treinamento, principalmente em relação a esse referencial normativo, e é a forma, né, correta, com os conceitos de como deve ser a gestão de documentos, tá? Para ela poder, então, aplicar essa sistemática de forma eficaz, né, e efetiva.
Agora eu vou trazer para vocês aqui de maneira rápida, que não está diretamente relacionada à realização de um ensaio, de uma calibração, mas ele influencia de alguma forma e que suporta, né, que dá um suporte de alguma forma para que se gere resultados confiáveis. Então, tudo que é vinculado a essas atividades do escopo, que tem ali especificações técnicas, dados técnicos, é considerado registro técnico. Agora vamos falar um pouco sobre as considerações dos registros em geral e depois dos registros técnicos. Todos os registros de dados devem se levar em conta a identificação, como a gente já falou, todos devem ter identificação unívoca, né? Tanto quanto os documentos, né? Mas aqui a gente está falando dos registros, então os registros também devem ser reconhecidos de forma a ser identificados de forma única cada documento. As cópias de segurança deve ser levada em consideração a realização de backups, né? Ou se forem documentos manuscritos, então como que será então a guarda desse documento, né? Se depois que ele fechar, que você já usou os dados, você vai digitalizar e vai guardar, como que vai ser essa política aí de manuseio para cópias de segurança. Arquivamento, né, como a gente já está falando aqui agora, como é que vai ser arquivado, por exemplo, esses documentos manuscritos e depois que finalizar a realização, né, das atividades. Recuperação, pronta recuperação, né, deve ter pronta recuperação sobre os dados e informações que foram gerados, quando necessário. O tempo de retenção, e aqui a gente coloca novamente ali o cuidado das obrigações contratuais, né? Então, a primeira análise crítica que deve ser feita em relação ao tempo de guarda de um documento, de um registro, principalmente de dados técnicos, é com relação à base legal que tem ali por trás desse dado, né? Quais as minhas obrigações contratuais lá, né? Por quanto tempo eu devo responder por esse ensaio, por essa calibração, por esse teste, por esse laudo de ensaio, por esse laudo de amostragem que eu realizei? É essa a pergunta que deve ser feita. E disposição também, né? Deve ser pronta disposição desses registros, dos modelos de registros a serem usados, né? Atualizados, com versões atualizadas, né? E também dos dados depois de fechados, depois de prontos, né, também sempre estar na pronta disposição para sempre que for solicitado, então, esses documentos, tá? Esses registros. E também o acesso, registros técnicos, algumas especificidades para registros técnicos, né? Então, cuidado com alterações. E essas alterações não são as alterações dos modelos aqui que eu estou falando, das versões, tá? São alterações em dados desse registro, né? Por exemplo, quando o registro é manuscrito e precisa ser feita ali uma errata. Errei um dado, como é que eu vou fazer? Qual é a política para corrigir esse erro ali naquele documento? Eu tenho que refazer, colocar todas as informações de novo num outro arquivo, num outro papel? Ou eu posso corrigir ali? De que forma que eu vou corrigir para que esse dado ele seja lido, né, com clareza, sem borrar, sem, né, deixar esse dado elegível? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Então, a norma ela pede para que o laboratório estabeleça essa política de como vai ser feito. Esse eu estou dando um exemplo, gente. Tem alterações, por exemplo, em planilhas de cálculo. Alterou uma fórmula, essa fórmula, ela representa influência nas outras fórmulas que estão vinculadas a ela vai mudar, né? Se tem fórmula vinculada junto, tem cálculo vinculado junto, após a alteração no restante dos dados da planilha, né? Ou na planilha subsequente. Então, se tem alteração nos outros, esse dado, essa alteração vai precisar ser validado. A gente falou disso em 7.11, a gente falou disso lá no item 7.2, quando a gente falou de validação, né, de documentos, etc. Clareza de fatores que influenciam os resultados. Então, clareza dos dados, né? Dados técnicos, né? São especificações técnicas, né? São resultados técnicos. Então, precisa ter clareza, precisa ser legível, como a gente já vai falar aqui na frente, tanto os resultados, né, relacionados aos ensaios em si, ao analytics, quanto às incertezas de medições que também são levantadas, né, e em muitos casos devem também ser declaradas. Tem que ser apresentado, então, né, mais uma vez aqui coloca de forma legível e de forma que esses dados eles sejam reprodutíveis. Se precisar refazer novamente aquela atividade, esses dados eles sejam reprodutíveis. Bom, seria isso então, né? Aqui, gente, eu estou fazendo um resumo, tá? Porque esse item de controle de documentos, gestão de documentos, ele é muito mais, precisa ser muito mais aprofundado e vai sempre, claro, né? Tá ligado à especificidade do laboratório, o tipo de atividade que realiza, como que é estruturada a organização para você poder organizar e ordenar. Então, precisa também de uma função que tenha essa competência, que conheça de gestão de dados, de gestão de documentos, né, que conheça esse conceito que eu comentei com vocês anteriormente, de como que se estabelece essa hierarquia de documentação e essa gestão de documentação para poder estar à frente disso e fazer isso de forma eficaz, né, ordenada e eficiente também, ok? Até mais!